O Cartola chegou com banco de reservas e acréscimo de escalação. Seja pró por apenas R$ 54,90. Cartola FC. Paixão, escalação, substituição e zoação. Olá pessoal, estamos no ar com a edição 88 do podcast GE Inter e no episódio de hoje nós vamos projetar os caminhos e o que o Inter precisa fazer para buscar a virada no Grenal da Arena e ser campeão gaúcho. Mas antes de projetar o clássico deste domingo, nós vamos abrir uma sessão nostalgia no podcast e lembrar outros grenais históricos e inesquecíveis que servem de motivação e inspiração para o Inter de Miguel Ángel Ramírez. O podcast GE Inter começa agora. Olha o Allen, vamos nessa, grande a chance, abriu pela direita, é no gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol! Faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, Podcast GE Inter no ar, eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter no GE. Globo. Estou novamente na companhia do Tomás Ramos, que também é setorista do Inter no GE. Então, Tomás, bem-vindo mais uma vez ao podcast, tudo bem contigo? Tudo beleza, Eduardo? Vamos projetar essa decisão do Gauchão, né? É isso aí, é mais um Grenal em nossas vidas, um Grenal decisivo. E o Luca Pumes, a quem eu chamo de voz do torcedor colorado no GE, também está conosco. Certamente é uma voz indignada, né? Como a gente percebeu no último podcast, mas além disso é uma voz um pouco balhada hoje, hein, Luca? Tudo bem? E aí, Eduardo, e aí, Tomás, como é que vocês estão? Bom, gente, mais um dos efeitos que o Internacional me proporciona de desregular meu sono, de me deixar resfriado aí, que o cara fica trocando a noite pelo dia, deixando o corpo não se acostumar, de tão triste que a gente fica, de tão revoltado que a gente fica com algumas coisas. Mas, enfim, a respeito da indignação do último podcast que tu comentou, eu recebi bastante feedback sobre isso, cara. Muita gente veio me falar, e eu achei que teria sido minha pior participação no podcast, porque eu tava muito indignado, às vezes eu não conseguia nem terminar as frases, mas o pessoal aparentemente gosta de me ver passar raiva. Não sei se o pessoal gosta, mas o Inter tem contribuído com essa raiva pelos últimos resultados. É importante, pessoal, antes de seguir essa resenha toda, que nós estamos gravando este podcast na quarta-feira à tarde. Então, nós, obviamente, não sabemos qual é o resultado de Inter e Olímpia. Não poderemos, obviamente, também repercutir esta partida. Mas nós já temos a informação, já publicamos no GE. Globo, que o Inter terá mudanças, agora terá mudanças, quando vocês ouvirem, o Inter já teve, né? Mas o Inter terá mudanças na equipe titular, e nós vamos falar dessas mudanças, vamos falar se elas podem se refletir também no Grenal, vamos falar também sobre os caminhos para o Inter tentar a virada na Arena, e se é que isso é possível, né? Se o Inter vai conseguir a virada na Arena nesse Grenal do domingo, às 4 da tarde, pelo jogo da volta da final do Gauchão. Mas a nossa proposta para esse começo de podcast, até para dar uma tranquilizada no Luca também, né, que o Luca é a nossa indignação em pessoa aqui, é um debate um pouco mais lúdico e afetivo também para os colorados nesse início de podcast, que é relembrar alguns grenais inesquecíveis, alguns grenais em que o Inter, obviamente, foi vitorioso. Não vamos lembrar grenais que o Inter perdeu com vocês, né? Fala dos grenais que o Inter foi vitorioso, grenais que marcaram a história do clássico. Para esse Grenal de domingo, eu vou começar lembrando um clássico que tem tudo a ver com o que o Inter precisa fazer na Arena. Vocês devem saber qual clássico eu estou pensando. É aquele 3-2 com vitória nos pênaltis em 15 de maio de 2011. Zé Roberto pra bola, gol! Zé Roberto pro Internacional, campeão gaúcho de 2011, o Inter! O Inter tinha perdido o jogo da ida
no Beira-Rio por 3-2, devolveu o 3-2 depois de sair atrás do Olímpico. E o Grêmio, a época comandado por Renato Portaluppi, estava fazendo um primeiro tempo muito bom, assim, estava dando um chocolate no Inter, vencendo por 1-0. O Inter consegue virar aquele clássico e é campeão em pleno Estádio Olímpico, o último título do Estádio Olímpico. Então, guris, acho que esse é o maior exemplo de superação para esse Inter do Miguel Angel Ramírez no domingo, né? Eu tava pensando exatamente, Deconto, nesse Grenal, porque ele me marcou muito, o Renan, incrível naquele jogo. E também ele tem um fator extra-campo pra mim, que eu sempre assisti os jogos com o meu primo, né? A gente foi criado junto, assim. E tava chovendo um pouco lá no bairro no momento. E aí a gente comemorando muito, 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 falando, eu te falei que dava, o Grenal é diferente, o Grenal é diferente. A gente era pequeno, né? Eu tinha uns 13, ele tinha uns 11. E aí, nesse momento, ele escorrega na sacada de casa e ele começa a cair em direção às grades do vizinho. E eu seguro ele e a gente fica, os dois ali, naquela coisa de, meu Deus, se eu soltar ele morre, mas se eu ficar segurando talvez eu caia junto. E eu consegui puxar ele de volta. E aí a gente, sem pudor nenhum, a gente se olha e começa a gritar de novo, é campeão, é campeão! Sem nem se importar com a quase queda, sem nem se importar com ele quase ter morrido ali, porque aquele dia a gente sentiu que o Inter foi capaz de mostrar pra gente que tinha alma, que conseguia virar qualquer resultado. A gente vinha de anos muito bons, né, naquele momento, e a gente acreditava sempre que o Inter podia, mas qualquer virada na gangorra pode acarretar em novos tempos, né, quando a gente fala de Grenal. E foi muito importante ganhar aquele último título no Olímpico pela mística, para poder zoar e tudo mais. O que a gente não esperava é que a casa nova do Grêmio ia guardar tantas frustrações pra gente. É verdade, é verdade, é verdade. Claro que teve depois a Recopa Sul-Americana em 2011, mas para mim foi o último, por ser um Grenal, né, do jeito que foi, o último grande título de uma geração, uma era muito vitoriosa do Inter, hein, Tomás? Sem dúvida, Eduardo. Uma geração vitoriosa, um time muito forte, né? O Lucas citou agora que o time tinha muito brilho, claro. Acho que Bolívar, Índio, Guinha-Azul, o próprio D'Alessandro eram símbolos disso, né? Mas aquele time tinha muita qualidade, né? O Zé Roberto entra depois que o Inter sai perdendo no lugar do Juan Jesus, né? E muda aquele jogo. Olha só, o Zé Roberto era banco daquele time. Você pega aquele time do goleiro ao ponto esquerdo, como vai dizer, né? Tem muito jogador com muita qualidade. O banco do Inter era muito forte, né? Isso aí faz também muita diferença. Aquele time, quando você via, você imaginava que aquele time tinha muito a oferecer para o torcedor. É verdade, aquele time que buscou aquela virada no Olímpico, foi campeão da Recopa, depois acabou caindo para o Peñarol na Libertadores. Aquele ano, mas Tomás, eu já vou te pedir para citar mais um Grenal aí histórico do Inter que pode servir de inspiração para essa equipe no domingo. Bom, Eduardo, embora o jogo seja na Arena e não no Beira-Rio, o Grenal do século, né, que foi um 2-1 de virada, que assim como esse, o 3-2 do Falcão leva para os pênaltis, né? Acho que é o principal clássico da história, né? É o jogo mais importante, tanto que levou esse nome. Foi o jogo que decidia quem iria para a Libertadores, né? Que o Inter também sai atrás, e daí o Abel tem a conversa e aquele momento de fúria no vestiário, e sente os jogadores estão junto com ele, daí viram, né, com os 2 gols do Nilson, que eu acho que é o principal clássico que existe, né? Sim, é o grande clássico, né, da história dos Grenais, né? E aí eles pegaram-se pro Inter, sem dúvida, a grande vitória do Inter. Em Grenais eu vou citar mais uma vitória mais recente, que não teve nem de perto esse peso, mas foi um 2-1, que é o 2-1 do He-Man em 2014, na única vitória do Inter na Arena. O Inter vive hoje o maior jejum de um time sem vencer na casa do maior rival. Então, Lucas, tu que é novo como eu, não viveu o Grenal do século, tenho certeza que nesse Grenal tu comemorou muito os 2 gols do He-Man, né? Comemorei demais, Deconto, comemorei demais. O Rafael Moura, tipo, foi um dos caras que eu consegui ver
né, nesses últimos anos que entendeu o que era um Grenal. Mas não só pelos gols, pelas declarações fora de campo, pela entrega, pelo espírito. Eu fiquei bastante impressionado com a passagem dele em questão de entrega, não de qualidade técnica, é importante dizer isso. E não só pelos Grenais também, em outros momentos, na Libertadores de 2015 ele foi muito importante. O meu pai fala bastante do Grenal do século. Eu lembro que Grenais importantes para mim, na época, foram 2 Grenais que deram empate, na minha época mais de infância, que foram os Grenais da Sul-Americana, de 2008, né, quando o Inter foi campeão. Mas daqueles jogos, mesmo que não tenham tido um vitorioso, que o Inter tenha passado pelo gol fora, pelo saldo qualificado, aqueles Grenais mexeram muito comigo na época por terem sido em uma competição internacional. Mas o Grenal que mais me puxa agora a memória para buscar uma força para acreditar no domingo é o nosso último título gaúcho em cima de Grenais, porque aquele time do Inter ali, com o dedo do Diego Aguirre, tinha muita força. E o Nilmar fazendo aquele gol que a gente comentou há pouco também, no podcast com ele. Foi incrível, cara. Eu fiquei muito feliz. O Valdívia está jogando muita bola também. Aquele Grenal nos mostra que em poucos lances, em um vacilo, em um descuido, tudo pode mudar, entendeu? Então, tendo 90 minutos, o time estando encaixado, o time acreditando no que sabe fazer, tem como buscar. Porque pode não haver motivos lógicos para a gente acreditar, sendo que o Inter tem que jogar um jogo no meio da semana, sendo que o Inter tem que reverter um resultado, mas sendo bem sincero, Grenal é Grenal, e a gente que ama, né, as cores que a gente veste, a gente vai acreditar sempre. O Luca falou em acreditar sempre. A última vitória do Inter em Grenais, né, foi pelo Brasileirão de 2020, mas já em 2021 é a maior prova de acreditar sempre, né? O Inter perdia até os 40 e tantos do segundo tempo, fez o gol do Abel Hernandes e virou já nos acréscimos, né, com 2 gols que ninguém esperava. Então, o 2-1 com os gols do Abel e do Edenilson é um bom Grenal para se lembrar, e certamente já é inesquecível, apesar de tão recente, né? O Abel Hernandes que não para de fazer gol também, né? Eu ia dizer isso. Saudade. Eu ia dizer isso. Tomás, o Abel tá fazendo gol nos clássicos também no Fluminense. Eu ia dizer isso pra ti. Ô, Deconto, às vezes eu olho pro céu e penso, Deus, às vezes tu me dá motivo para acreditar em umas coisas que eu não deveria, porque aquele Grenal do 2-1, o Inter, na sequência de derrotas em Grenal, mas numa sequência de vitórias e bons resultados no Brasileirão, postulando a título, eu pensei, nossa, mano, isso é coisa de campeão. Nós não vamos perder esse título mais. A gente ganhou esse Grenal. E aquele dia eu dormi convicto de que seríamos campeões. Spoiler, não fomos. Sim. Mas foi outra vez também que o time me enganou dessa maneira foi quando pensei que não iríamos cair naquele jogo Inter e Curitiba, que o Danilo Fernandes pega um pênalti, e aí tem um pênalti pro Inter, o Vitinho faz o gol, e aí eu tava no meio da torcida popular lá, e eu lembro que o maluco que tocava bumbo lá, gigante, me pegou pelo pescoço e dizia, nós não vamos cair, e eu batendo as perninhas no ar, e eu dizia, nós não vamos cair, e eu muito feliz que a gente não ia cair. Foi um sinal dos céus daquele jogo. E spoiler, caímos. É o que a gente chama de futebol é uma caixinha de surpresas, né? Para usar um bordão que vocês nunca ouviram falar. A little box of surprise. Isso aí é em inglês, né? Na Inglaterra, já diria meu amigo Mago Negro. Na Inglaterra você diz isso. O melhor perfil do Twitter é o @Mago Negro. Muito bom. Sigam ele. Com certeza está ouvindo o podcast ou listening to the podcast, né? Como se diz na Inglaterra. Mano, muito bom, eu me mijo de rir. Muito bom. Agora, Tomás, tu que é bem mais velho que eu, tenho o dobro da idade do Lucas, né? Quase 40 anos. Eu tenho 37 para informar. 37 é quase 40 anos, né? Com todo respeito. Desculpa te dizer isso, está mais perto dos 50 do que dos 20, por exemplo. Agora que o Tomás lida com essa informação muito impactante, me dá mais um abraço, galera. Fica para a próxima. Voltamos no próximo podcast. Me dá mais um Grenal das antigas aí pro
pro torcedor colorado ter aí um fio de esperança nesse domingo? Olha, Eduardo, acho que o torcedor do Inter, agora falando também, né, da casa, no jogo na casa do Grêmio, né, ele gosta muito, né, do Grenal do 5-2, né, em 97, com o show do Fabiano, né. Esse resultado aí sim daria o título ao Inter, né, não iria para os pênaltis, que também é outro momento que o Inter tem complicação atualmente, né. Pois é verdade. Bom, 5-2 ninguém precisa falar, né? Assim, tem nem que dizer, né? O resultado que aquela capa do Fabiano Jornal 0 Hora até hoje, né, histórica, né? Então realmente é um Grenal para motivar essa equipe do Miguel Ángel Ramírez. Por isso, para fechar esse papo nostálgico e aí falar do que é mais complicado, que é o agora, queria pedir, Luca, tu já falou do Grenal de 2011, tem algum outro Grenal assim que te marcou muito na tua vida? Ou qual é o teu Grenal inesquecível, para falar a verdade? Essa é a minha pergunta. O meu Grenal inesquecível, bom, teve o gol 1000 do Fernandão, né? Mas eu gosto muito daquele Grenal de Erechim, do Tyson e do Nilmar. Aquele Grenal, ele me fez amar um pouco mais o futebol, eu acho. É um Grenal que não valeu grandes coisas, eu acredito, né? Mas, nossa, cara, eu gosto muito de velocidade no futebol, eu fico com o olhinho brilhando, assim. E aí os caras correndo, tipo, o Grêmio pronto para fazer o gol, né? Pressionando, e o Inter vai lá numa escapada, Tyson e Nilmar, caixa. O goleiro, acho que era o Victor na época, né? Ele só levanta o braço e espera, o Nilmar bota a bola na gaveta, assim. O meu pai, ele sempre fala que o Nilmar é o jogador preferido dele dos anos 2000, assim, para depois, porque ele via magia, assim, nos pés do Nilmar. Naquele momento, né, que já era a segunda passagem do Nilmar pelo Inter, eu consegui entender o que o meu pai queria me dizer. E ali eu pude sentir um pouco mais de amor pelo futebol, assim. Eu já amava o futebol. Eu costumo dizer que eu sou de 98, né? Ali a partir de 2004, o Inter pega 3 finais sem o Grêmio, né? 2003, 4 e 5. 2003 contra o 15, 2004 contra a Ubra, 2005 contra o 15 de novo. E aí eu fui nesse jogo de 2003 na final com meu pai, contra o 15, mas eu não entendia muito bem. Aí em 2004 eu já captava tudo de futebol. Daí eu comecei a entender ali, assisti o Inter e o Ubra, depois a partir dali foi só amor. Mas a partir do jogo do Tyson e do Nilmar naquele Grenal de Erechim, ali, explodiu. Um Grenal inesperado, hein, Tomás? Eu queria te perguntar, Tomás. Eu já fiquei, só deixa eu te interromper um pouquinho, né, Eduardo, que eu descobri que o Luca é de 98, né? Agora sim eu fiquei um pouco abalado, né, com essa informação, e já que o Luca não acompanhou muito os jogadores de antes, recomendo depois para ele ir buscar sobre, já que ele gosta muito de jogador de velocidade, Valdeir The Flash, atacante que era do Botafogo no início dos anos 90, e o Euler, o filho do vento, né? Aí ele vai ver o que era velocidade mesmo, né? Agora, Tomás, queria te perguntar, aí eu vou trazer para o lado profissional, né? Qual o teu Grenal inesquecível, assim, que tu trabalhou? Que pergunta, Eduardo. Essa aí me pegou, hein? Poxa, é tão legal. Eu tô aqui para te tirar do conforto, é isso aí. Exatamente, a zona de conforto não é a nossa, né? Olha, Eduardo, acho que o Grenal inesquecível, né, trabalhando, é o da Libertadores, né? O primeiro, né? O último Grenal, o último jogo com torcida, né? Que estava já começando a pandemia e não teve gol nenhum e teve muita confusão, né? Mas acho que por todo o simbolismo dele é o mais importante como profissional. Eu fecho contigo. Foi o Grenal que mais me marcou também, principalmente porque eu estava na arena e tinha 50 e tantos mil torcedores e a pandemia já estava rolando, né? Aí no fim de semana seguinte o jogo é sem público, na terça-feira seguinte suspendem as atividades no CT do Parque Gigante, ou na segunda-feira mesmo. Então é muito surreal até hoje para mim que o jogo teve 50 mil torcedores naquele momento da história da humanidade, e também pelo que foi o jogo, né? Aquela confusão toda. Mas eu vou citar mais um, assim, só porque eu gosto de falar um pouquinho. O Grenal do 2-1 de 2021, né? Que eu digo que é do ano passado. A vitória por 2-1 que encerrou o jejum de tanto tempo. Foi muito louco ir no Beira-Rio
no Grenal, assim, viver a atmosfera do Grenal sem torcida. Assim, é um negócio que é muito estranho, assim, muito estranho, muito estranho. Porque o mais legal do Grenal, obviamente, é a torcida, né, na minha opinião, porque normalmente o jogo é ruim, né? Esse é o problema do Grenal, né? E aí, pô, a torcida, o visitante, sempre que, dependendo de ser na Arena do Beira-Rio, grita mais alto que o estádio inteiro, todo o barulho, aí tem a vaia, e aí a resposta, e aí é sempre muito, muito especial. Agora... Isso que hoje em dia, né? Quer dizer, hoje em dia não, né? Antes, quando ainda podia torcida, já era bem diminuta, né? A torcida visitante, né? Quando ainda tinha um espaço maior, ficava ainda mais bonito, né? É isso aí. E aí tu pegar um Beira-Rio que sempre faz muito barulho, sempre é muito estranho, na verdade, né? E não é que não tenha barulho, porque os dirigentes gritam, acho que mais que os torcedores. A pressão é grande ali. É impressionante. Mas no Grenal é especialmente estranho. Mas chega, né, da sessão nostalgia, chega da sessão lembranças. Vamos falar de um assunto um pouquinho mais sério, que é como o Inter pode virar esse Grenal, se é que pode. Luca, tu acha que o Inter tem chance de virar esse Grenal? Tu acredita na virada? Olha, Luca, antes desse jogo contra o Olímpia, a gente pode até brincar dessa sessão nostalgia e imaginar o torcedor ouvindo esse podcast ou com a vitória ou com a derrota, porque com a vitória com o Olímpia ele vai ouvir com carinho, né? Lembrando desses Grenais e pensando, poxa, dá. E se o Inter tem qualquer tipo de resultado ruim, que realmente isso pode acontecer, né? Eu espero que não, vai ouvir, né, consternado, né? Essas nossas lembranças e não vai acreditar muito. Tudo passa, eu acho, por esse primeiro jogo, assim, para saber o ânimo que vai chegar. Acho que é muito importante o Inter vencer o Olímpia, ficar numa situação mais confortável no grupo e não ir com 2 medos para o jogo. Porque se o Inter tem qualquer adversidade lá no Paraguai, vai chegar com 2 situações ruins no domingo. E isso seria uma lástima, né? Porque já vem com um peso que ficou no meio da semana, aí vai lidar com o peso do final de semana, já pensando que no meio da semana vai ter outro peso. O Inter precisa mais do que nunca do fator psicológico a seu favor, né? Tanto se fala que o psicológico do Inter está abalado. A minha visão é essa. O Inter tem que começar a plantar a calma no meio da semana para poder colher bons frutos no final dela. Tomás, o Inter, isso falando antes do jogo contra o Olímpia, tá? Torcedor colorado. O Inter vem de 2 viradas seguidas, 2 derrotas de viradas seguidas, com gols sofridos no final das partidas. E se a gente pegar um histórico do Inter, 12 dos 14 gols com o Ramires vieram no segundo tempo. E a equipe, nos últimos 5 jogos, sofreu 7 gols. É o mesmo número de gols que o Inter havia sofrido nos 10 jogos anteriores. Ou seja, dobrou a média de gols sofridos pelo Inter. Tu já entendeu que eu quero te perguntar sobre a defesa do Inter, né, Tomás? Passa por corrigir os erros defensivos e também a falta de concentração e, de repente, de gás também nos minutos finais das partidas, Tomás? Acho que a defesa é o grande trabalho que o Ramires tem, né, Eduardo? Para esses dias que faltam para o Grenal, acho que ele precisa corrigir. Acho que ele precisa, se ele ainda não entendeu, eu acho que ele precisa ver bem os jogos do Grêmio, principalmente como o Diego Souza é bom, principalmente na jogada aérea, né? Ele precisa tentar arrumar esse problema que a defesa do Inter tem, né? E deixou bem evidente no último domingo. Acho que aí está o grande momento do Inter, né? Ele prefere a marcação mista, mas eu acho que talvez ele vai ter que trocar, né? Deixar alguém mais colado no Diego Souza para fazer um jogo mais físico. Eu acho que começa aí a mudança de jogo, né? Porque eu entendo que se ele mantiver a mesma ideia, o Inter vai ter muita complicação de novo. E quando a gente vê o Diego Souza escalando, né, montando em cima do Zé Gabriel para fazer o gol, a gente entende porque o Inter busca mais um zagueiro no mercado, um zagueiro experiente, um zagueiro de imposição física, né? Fica muito claro que o Inter tem essa carência de mais um jogador desse tipo no seu elenco, porque Rodrigo Moledo, como já falamos, só volta em 2022. Eu vou tentar para outro ponto que o Inter vai ter que ter muito cuidado no Grenal, são com os contra-ataques do Grêmio, né? O Inter
sofre com contra-ataques, principalmente quando o contra-ataque começa num erro de passe na saída de bola, né? Os zagueiros têm errado, principalmente o Zé Gabriel, nesse quesito, mas o Grêmio tem o Ferreira numa fase muito, muito boa, e o Inter vai ter que atacar, né? O Inter costuma jogar com a linha adiantada, é o estilo de jogo do Ramires. Então o Inter vai ter que ter muito cuidado com esse contra-ataque do Grêmio, né? Que pode ser uma bola fatal, né? E aí já desestabiliza a equipe, já vem a pressão. Mas para mim o Luca tocou num ponto que é importante. Eu acho que a resposta da equipe contra o Olímpia vai ser muito importante para dizer como vai ser a reação do Inter na arena. Agora, Luca, a gente falou dos problemas que o Inter tem, que o Inter precisa corrigir, né? Me parece, né, uma leitura que eu faço antes do Clássico, que vai ser um jogo em que o Grêmio vai jogar com as linhas bem recuadas, né, vai se fechar, e o Inter vai ter mais o controle do jogo, como vem tendo o controle do jogo nos começos das partidas, e vai jogar mais no campo de ataque. Te pergunto como furar uma defesa recuada. O Inter ele tem dificuldades quando joga contra equipes recuadas, né? Como fazer para furar esse bloqueio? Pois é, essa coisa aí vem de tempos, né? Eu acho que o Edenilson vai ter um pouco de pesadelo quando vê o Thiago Nunes montando duas linhas bem baixinhas, lembrando do Atlético Paranaense, porque para mim já tá dando arrepio, tá? Cara, é uma pergunta que, bom, acho que nem o Internacional sabe como responder, porque há anos não consegue, né? E acho que a mudança de postura do Inter, de lá para cá, daquela Copa do Brasil até hoje, mostra que alguns estilos de jogo já passaram, mas que o Inter ainda não aprendeu muito bem, né? Mesmo que pressione muito forte, acho que o time do Kudê conseguia, né? Um pouco as roubadas de bola ali perto da área, conseguia explorar o erro conseguia fazer uma pressão após o erro do adversário. Quem joga FIFA vai entender dessa tática que eu quero falar. E depois disso eu não vejo mais o Inter conseguir. O Inter do Abel voltou a ter um bom futebol, mas sei lá, eu não consigo avaliar taticamente o Inter do Abel. E agora no Miguel, de novo, a gente perdeu um pouco dessa capacidade de jogar contra times fechados. A maioria dos times que o Inter goleou tentaram se atirar, né, para cima do Inter, tentaram fazer alguma coisa contra. O movimento do vou te surpreender antes que tu me surpreenda, e aí acabaram, né, tomando placares elásticos. Agora, o Inter vai ter que tirar o coelho da cartola, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Já faz o Pix aí, então, porque eu vou dar um caminho pro Inter furar a retranca. A bola aérea, e aí vai uma corneta ao GE. Globo, que fez uma matéria antes do Grenal do domingo passado, que a bola aérea seria a arma do Inter contra o Grêmio, que tinha dificuldades na bola aérea. O Grêmio foi muito bem ao neutralizar esse tipo de jogada, e o Inter tomou os 2 gols da bola aérea. Então, ou seja, falamos tudo ao contrário. Parabéns para o GE. Globo, para mim e para Eduardo Moura, que é o repórter que cobre Grêmio e que assinamos a matéria. Então, parabéns para nós, né? Agora, Tomás, é inegável. Só uma coisa para te dizer: o Lucas ri da nossa cara e da própria desgraça, né? Mas tudo bem, né? Isso aí, tem que rir mesmo da nossa desgraça. Bom, mano. Tomás, o Inter tem na bola aérea a sua principal arma com o Ramires, são 10 gols de 36. Tu acha que esse é o 10 gols de 36 feitos no ano, né? Tu acha que esse é o caminho que o Inter vai poder para furar essa defesa do Grêmio, Tomás? Pois é, Eduardo. Eu não tenho certeza se essa jogada vai funcionar no Grenal. Acho que o Jeromel entende muito o Grenal, sabe muito como se posicionar. E, bom, se pegar talvez, né, o último Grenal que o Inter venceu, o gol do Abel sai por cima, né? Quando já não tinha o Jeromel, mas eu não sei, sinceramente, se a bola aérea, justamente nesse Grenal, pode ser o grande trunfo do Inter. Eu acho que talvez uma jogada trabalhada, o que tenta te iludir, fazer um pouco o Inter encontrar um espaço na área, talvez seja um caminho mais fácil nesse jogo. E aí eu vou para a última parte da nossa resenha, que é a seguinte: o Inter
você está ouvindo esse podcast depois do jogo, nós vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Quer dizer que o Ramírez preparou o Inter para enfrentar o Olímpia com mudanças no time titular. Entre elas, eu quero destacar a do Caio Vidal e a do Yuri Alberto no ataque. Eu acho que o Yuri Alberto, apesar de o Galhardo estar empilhando gols, aí, sendo artilheiro, o Yuri Alberto, na minha opinião, não pode ser reserva do Inter, e o Caio Vidal acaba sendo uma alternativa interessante que o Inter não tem no time hoje para furar linhas. Tu acha que algum desses jogadores tem espaço no Grenal de domingo, Tomás? Primeiro para ti. Eduardo, acredito que os dois podem começar o Grenal nesse domingo. Você falou, né? Agora você citou que o Yuri, né? Que você não vê o Yuri fora do time, eu também não vejo. Acho que ele é o cara. Eu concordo com você que o Galhardo não pode fazer gol, quer dizer, nem preciso concordar, né? Os números dizem, né? Eu acho que ele, já que ele gosta tanto do 4-3-3, ele poderia montar o ataque do Inter justamente com essas três peças, né? Acho que, ainda mais precisando vencer na Arena, seria a melhor forma para o Inter tentar encontrar um caminho e tentar vencer esse jogo tão complicado. Tu, Luca, o que tu acha? O Inter, obviamente, não vai ter o Tyson, né, no Grenal, o Tyson não está inscrito. Pegando esse time aí, Maurício joga centralizado, acho que começa com o Maurício, Yuri é uma arma para, de repente, deixar mais ofensivo no segundo tempo, ou quem sabe o Patrick não volta, apesar de ser muito improvável que o Patrick volte, porque ele nem voltou a treinar ainda, então dá para praticamente descartar o Patrick do Grenal. Enfim, o que tu acha que é o caminho para essa escalação do Ramírez do Clássico? O Ramírez já mostrou que não gosta de escalar o Yuri pela ponta como titular, né? Eu gostaria de ver. Eu gostei de algumas amostragens de Galhardo e Yuri juntos. Tendo que escolher entre um e outro, o Inter está bem servido com os dois, mas concordo que o Yuri Alberto é o centroavante que manda na área. Muito bom de bola, ele não pode ser reserva, acho que, de time nenhum no Brasil hoje. E já que ele está aqui, temos que honrá-lo. Eu gostaria de ver Yuri e Galhardo juntos, mas não tendo essa opção, Yuri descentralizado, Caio Vidal ali, para mim que é o dono da posição. Não gosto do Maurício jogando na ponta. Acho que o Maurício jogando na ponta é mais ou menos como o Bosquilha seria jogando na outra ponta, que não é a característica da velocidade e que exatamente o Miguel busca, mas acredito que o Bosquilha nessa ponta direita aqui, depois que voltar, ainda seria um pouco mais proveitoso do que o Maurício por ali. Não gosto do Maurício jogando pela esquerda. Gostaria de ver o Maurício mais jogando pelo meio. Mas no Grenal teria que ser Dourado, Edenilson e Maurício, e ali na esquerda ele que quebra a cabeça para achar alguém ali, porque tem que botar assim, ó, tá, já inventou do Patrick jogar dos dois lados, tá? Patrick já jogou pela esquerda, Patrick já jogou pela direita. Experimenta o Caio Vidal pelo outro lado. Bota o Yuri Alberto aqui na direita e o Galhardo. Bota ofensivo, os caras são bons. Todo mundo ali, o que entrar, o que conseguir um drible, uma jogada de efeito e finalizar, vai finalizar bem, vai saber usar a perna contrária do jeito que tá ali. Eu gostaria de ver Caio Vidal, Yuri Alberto e Thiago Galhardo, e vão para cima deles, não tem que ter medo. O Inter já mostrou que quando tem medo demais, se ferra, quando é ousado demais, talvez possa colher alguns frutos, mas às vezes pode se ferrar também. Vamos botar a coisa da maneira certa, vamos para cima deles, fazer um meio de campo ali que saiba conter os avanços e um ataque que tenha habilidade individual suficiente para resolver sem ser apenas jogando bola na área em Bumba Meu Boi. Aí, Tomás, para dentro deles era o anterior, não era esse? Exatamente. O treinador é o antecessor que tinha essa frase aí, Lucas. E só, né, brincadeiras à parte, o Yuri ainda não fez gol em Grenal e o Galhardo já tem 2, né, também. É verdade. Esse momento é importante também, né? O Inter tem esse grupo que tem tão poucos gols no Grêmio, né? É até importante ter jogadores que já fizeram para um fator motivacional, né? É verdade, é verdade. E assim, a gente está conjecturando isso, mas confesso que não acredito que vá acontecer, porque o Ramírez já falou que escolhe as peças que servem mais para o coletivo e não necessariamente as melhores peças. Então vamos ver o que Miguel Ángel Ramírez prepara para o Inter no Grenal. Agora, Luca, tu acredita? Acredito.
acredito no Inter, acredito na mística do Grenal, acredito que a gente possa fazer um bom jogo. Naquele dia contra o Juventude, quando tu me perguntou se eu acreditava na virada, eu falei que sim, que a gente podia fazer um bom jogo, que eu acreditava que a gente podia até abrir alguns gols, aconteceu depois. Obviamente hoje é bem diferente a situação, mas eu tenho certeza que o Inter vai pelo menos tentar e mostrar pra gente alguma coisa de bom futebol. Não acho que a gente vai sair frustrado com o futebol do Inter. Se perder, vai ser frustração com o resultado. Acredito que o Miguel vai saber botar o time para jogar e a gente vai conseguir pelo menos entender um pouco melhor do que ele quer para a temporada, sendo vitória ou derrota. Obviamente a derrota vai abalar pra caramba, vai colocar o trabalho em xeque, mas eu espero ver bom futebol e acredito que ele virá. Perfeito. É importante dizer que, pelo que a gente tem de informação hoje, e aí mais de uma pessoa da diretoria do Inter já nos disse isso, é que o Ramires está bancado e seguirá sendo bancado independente do que aconteça no Grenal. Então, o projeto que a diretoria tanto fala a longo prazo é ter o Ramires ao menos por um ano para ele fazer essa equipe funcionar. Já é um ano a longo prazo, eu não acho que seja, mas já é uma evolução porque a gente tem no futebol brasileiro. Tomás, tu acreditas que o Inter pode virar o Grenal ou tu acha que não tem mais volta? Eduardo, sinceramente, eu acho que o Grêmio vai ser o campeão do Gaúcho. Sinceramente, eu acho que o Inter pode surpreender, talvez, consiga achar uma estratégia, mas eu acredito que o Grêmio vai ficar com o título, sim. O time do Grêmio já tem mostrado, né, nesses últimos anos que é superior ao Inter, né? Foi mais ou menos o que eu disse no último podcast, né? Eu acho que a diferença é mais curta hoje do que já foi, mas eu ainda vejo o Grêmio superior ao Inter e acho que isso reproduz nos Grenais, né? Invariavelmente o Grêmio acaba ganhando, né, os jogos. Até pode acontecer, claro que pode acontecer, mas a lógica me diz que o Grêmio vai sair com o título. Talvez não ganhe o jogo, mas eu acho que o Grêmio vai ser campeão. Eu vou dizer que eu tô com um cutuco, tá? Tô com uma sensação, um cheirinho de virada na arena no domingo, mas vamos ver o que acontece. Pessoal, obrigado pela resenha de hoje. O podcast GE Inter fica por aqui. Esta edição e todas as outras edições estão disponíveis em ge.globo/podcasts, em ge.globo/geinter e também no ge.globo/inter, que é a página do Inter no GE. Globo, onde vocês acompanham todas as informações do Inter antes, durante e depois do Grenal, independentemente do que vai acontecer no Clássico, vai estar tudo lá, assim como vai estar esta edição e todas as outras no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Nós voltamos depois deste domingo para repercutir o Grenal com vocês. Um abraço e até lá.